Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula do curso da ETAD Homilética 1, ciclo 2. Hoje vamos abordar a lição de número 5. Na lição 5, nós falaremos do tema do sermão, o tema do sermão. Na lição 4, nós tratamos a base do sermão. Nessa lição, nós vamos estudar os vários modos pelos quais podemos dar nome a cada pregação, que seria o título ou o tema. Na lição passada, como dissemos, estudamos o texto bíblico e a sua importância como a base do sermão. Agora vejamos como o primeiro texto que nós lemos pode fornecer o tema do sermão. Ele não surge de uma fonte apenas, mas, indiscutivelmente, o texto bíblico é a fonte principal de temas para a pregação. Uma vez escolhido o texto, definir o tema é o passo seguinte. Conheceremos nessa lição as formas e tipos, bem como os requisitos essenciais para a formação dos temas. Em muitas oportunidades distintas, o Espírito Santo inspira-nos a um tema, de acordo com a necessidade espiritual das pessoas a quem iremos pregar. As formas, a elaboração, os tipos e as qualidades do tema serão tratados como nesta lição, para que possamos desenvolver nossa própria capacidade de encontrá-los e aplicar aos sermões. Nessa lição, nós vamos abordar 7 textos. Texto 1, falaremos o que é o tema. No texto 2, falaremos as formas de tema. Texto 3, a elaboração de temas. Texto 4, trataremos os tipos de temas, parte 1. E como tipos de temas são muito, no texto 5, falaremos de tipos de temas, parte 2. Texto 6, abordaremos as qualidades do tema. E no texto 7, os requisitos importantes para a escolha de temas. Então vamos lá. Primeiro texto, o que é tema? Vamos abrir as Bíblias em João 3,16 e vejamos o que diz esse texto bíblico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se o pregador fosse preparar um sermão, tendo por base o texto acima, que tema ele daria à sua pregação? É claro que o texto aqui fornece vários temas. Provavelmente ele pode escolher qualquer ideia que ele tira do texto. Mas que tal esse? O amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito. Outro tema seria o Filho unigênito de Deus. Outro tema que eu posso ver no termo é para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Todos esses são temas no mesmo verso. O amor de Deus, o Filho unigênito de Deus, a fé, a vida eterna. Certamente falaria, falando do amor de Deus, nós podemos abordar esse amor divino. E não pode, de forma alguma, esquecer também do sacrifício de Jesus. Podemos falar nos que perecem, a perdição dos pecadores, a vitória do amor divino na cruz, a vida eterna. Mas todos esses assuntos e temas ou títulos são tirados da onde? Do texto. Então, o que é um tema? Tema é o assunto-chave do sermão. É a verdade central, é a ideia central do sermão. Uma pregação sem tema é como um navio sem leme, flutuando à deriva, ou
conforme a onda do mar que desaparece na areia da praia sem poder prosseguir. Quando uma pregação apresenta um tema, os pensamentos aplicados no sermão, ainda que sejam apropriados e edificantes, perder-se-á no final da mensagem, porque o pregador muitas vezes faz um passeio pela Bíblia, fala de tudo, abordando muitos temas, saltando de um tema para outro e acaba confundindo os ouvintes. Os ouvintes não terão também condição de memorizar ou reter algo daquela pregação se ela tiver múltiplos temas. Toda mensagem requer um só tema, ainda que subdividido em vários pontos, mas o tema central deve estar ali. Num livro de 500 páginas, se ele for bem escrito, uma única frase pode revelar o assunto do livro como um todo. Há diferença entre título e tema. Portanto, não se deve confundir as duas coisas. E vamos aqui à diferenciação entre título e tema. Tema é o assunto do sermão, visto que o envolve o todo. Título é o nome que é dado ao sermão. Então, é o cabeçalho do sermão. Todo sermão pode ter um título, ou pode ter um tema. E pode ter um tema e um título, mas todo sermão tem que ter um tema. Vamos então, entenda isso. Tema é o assunto. Título é o nome do sermão. Vamos aos exercícios. Marque C para certo e E para errado. 5.1. A ideia geral do texto de João 3,16 é o amor de Deus. Certo. Tema é o assunto-chave de um sermão. Certo também. 5.3. A diferença entre título e tema consiste em que o tema é o nome do sermão e o título é o assunto. Aqui está errado, é ao contrário. O tema é o assunto e o título é o nome. Muito bem, vamos agora ao texto 2. Falemos de formas de temas. No texto anterior, aprendemos que o tema do sermão, agora vamos aprender as duas formas especiais de temas, que são a forma lógica e a forma retórica. Essas formas não anulam em nada a inspiração do Espírito Santo. Ao abrir e guiar a mente do pregador para explorar os necessários assuntos das Escrituras. Contudo, é o pregador quem organiza esses pensamentos inspirados e lhes confere um tema. Vejamos o seguinte, as duas formas com mais detalhes. Primeiro, falaremos da forma lógica. É aquela forma que implica na apresentação de um pensamento completo, mas de modo sucinto. É o tema feito sobre a forma de uma afirmação, a ideia geral do assunto que o pregador pretende apresentar, que é expressa de forma resumida. O tema lógico pode ser uma frase que encerra claramente a ideia principal do sermão. Esse tema deve ser direto, afirmativo. Vejamos alguns exemplos. 1 João 2,1. Jesus Cristo é o advogado dos pecadores. Marcos 10, 46, 52. Jesus ouve o clamor do cego Bartimeu. João 15:1. Jesus é a videira verdadeira. Note as afirmações. Poderia pôr João 14:6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso são afirmações tiradas do próprio texto bíblico. Vamos agora à forma retórica. A palavra retórica relaciona-se com a arte do falar bem. É o conjunto de regras relativas à eloquência, que seria, então, um tema retórico. É o tema objetivo.
Essa forma não requer que o tema seja expresso por um pensamento completo, como na forma lógica. Jesus é a videira verdadeira. Essa é a forma lógica. Na forma retórica, o mesmo tema é resumido. Jesus, a videira verdadeira. Porque pode, por exemplo, por meio de uma frase e mesmo de um pensamento incompleto. Para entender essa forma, segunda forma, que é a retórica, vejamos alguns exemplos, utilizando o mesmo texto. 1 João 2,1. Cristo, advogado dos pecadores, forma retórica. Marcos 10, 46 e 52. O clamor respondido. O cego que clama. Pronto. João 15:1. A videira verdadeira. João 3:3. O novo nascimento. Jesus, o caminho. Jesus, a vida. Jesus, a verdade. Essas duas formas são igualmente úteis e pode ser usada à vontade do pregador. O pregador é que diz qual forma ele vai usar para o seu tema. Vamos aos exercícios. Assinale a coluna A de acordo com a coluna B. As formas lógica e retórica de tema não anulam em nada a ação desse. Letra C, do Espírito Santo. O Espírito Santo vai usar e inspirar o pregador. 5.5. Pode ser uma frase que encerra claramente a ideia principal do sermão, direta e afirmativa. Essa é a letra A, forma lógica de tema. Pode ser expresso por meio de uma frase ou mesmo de um pensamento incompleto. Essa é a forma retórica de tema. Vamos ao texto 3, elaboração de temas. Nesse estudo, veremos que para a elaboração e constituição de temas, o importante é considerarmos algumas regras que são básicas. Os tipos variam conforme a necessidade, pois para cada sermão deve haver apenas um tema, e esse deve ser desenvolvido conforme a sua forma ou tipo específico. A apresentação de um tema no sermão vai conferir unidade para o sermão, visto que ao formar um tema para a pregação, deve-se visar o seu objetivo. Se o tema for múltiplo, ele prejudica a unidade do sermão, pois tema múltiplo é generalizado, do qual se pode extrair outros temas. Esse tipo de tema múltiplo não é aconselhável na pregação. Vou dar alguns exemplos de tema múltiplo. O arrependimento, a salvação, a justificação. Apesar de o arrependimento ter a ver com a salvação e a justificação também, mas isso confunde a cabeça do ouvinte. O arrependimento, a salvação e a justificação. Afinal de contas, qual deles eu vou falar? Vou falar do arrependimento? Vou falar da salvação? Vou falar da justificação? São temas ricos, mas pela riqueza do conteúdo e dos princípios que encerram, esses três tipos de temas múltiplos que têm a ver com a salvação, pode compor muitos outros temas. Então é preferível o pregador escolher um tema, fale da salvação, e aí pode abordar como o arrependimento afeta, mas o tema é a salvação, salvação dos pecadores. O mesmo vai ocorrer com outros temas, por exemplo, o arrependimento. Pode esse tema ser desdobrado as bênçãos do arrependimento. Já o tema justificação pode também ser desdobrado para os passos para a justificação, facilitando assim o desenvolvimento do sermão sem prejudicar a sua unidade. O procedimento ideal para a formação de temas é dar-lhes ou indicar um caminho que será seguido, o que mantém a unidade do sermão e dá rumo que lhe é estabelecido. O tema deve ter um rumo fixo
para evitar divagações e caminhos laterais. Pregadores, às vezes, que começam num tema e pula para outro, acabam se perdendo na sua mensagem. Além de prejudicar a unidade do sermão, os temas múltiplos desviam e confundem a mente do ouvinte. Imaginemos aqui um pregador que tenha 40 minutos para apresentar um sermão e que esse possua 3 ou 4 subtemas. Como é que o pregador vai concluir esse sermão? Teria de falar de cada divisão conforme a sua característica própria e vai ter um efeito negativo por dispensar a unidade homilética que o sermão deve ter. Que é essa unidade homilética que é imprescindível para que o sermão seja eficiente. O tema deve ter característica própria, isso é, deve seguir a linha do pensamento do pregador, através da qual o ouvinte consiga acompanhar o seu raciocínio. Vamos aos exercícios desse texto. Para cada sermão deve haver, letra C, apenas um tema. 5.8. O procedimento ideal para a formação de temas é dar-lhe um caminho a ser seguido, que mantenha a unidade de sermão, o rumo que lhe é conferido, letra B na 5.8. 5.9. Em o pregador pretender usar em um sermão temas múltiplos, estará aqui, se ele usar, dispensando a unidade homilética necessária a um bom sermão. Vamos agora ao texto 4, tipos de temas. E aqui vai ter 2 textos, parte 1, aqui no texto 4, e parte 2, porque há muitos tipos de tema. No estudo anterior, que inteiramos de um tema, precisa ter um rumo fixo a ser seguido, o que dará rumo ao sermão. E é o tipo específico do tema que nele será desenvolvido. Apresentamos 5 tipos de temas. Lembra que nós falamos de forma, agora vamos falar de tipo. A forma é lógica ou retórica, mas o tipo pode ser tipo enfático, ou seja, dá-se uma ênfase. Segundo tipo, tipo interrogatório, começa com uma pergunta. Que farei para ser salvo? A pergunta do carcereiro a Paulo. O tema pode ser declarativo, uma declaração. O tema pode ser imperativo, uma ordem, orai sem cessar. O tema pode ser histórico ou biográfico, a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Davi, os quais dão uma ideia mais ampla sobre como descobri-los. Vamos tratar cada um desses 5 tipos de tema. Lembra que nós vamos ter a parte 2, onde vamos falar de mais tipos. Vamos começar com o tema enfático. É aquele que aparece sobre a forma de uma palavra ou de uma frase. Que indica a direção que o sermão deve tomar. Ele vai prover uma direção fixa para o sermão. Ele vai prover também os pontos e subpontos que serão desenvolvidos em torno daquela palavra ou frase enfática. Exemplo, fé, Hebreus 11:1. Tema baseado aqui apenas numa palavra, a fé. Ou Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Baseado aqui numa frase. O termo desculpa. O termo enfático também se refere àquilo que é destacado ou pronunciado com ênfase. Em outras palavras,
O tema enfático é aquele contido numa palavra ou frase marcante, que possui um destaque especial, ou assim o tornamos através de sua enunciação. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ao segundo tema, tema interrogativo. É o tema em forma de pergunta, facilmente encontrado na Bíblia. Há mais 3.254 perguntas na Bíblia. O seu desenvolvimento também é muito fácil, visto que se o tema apresentar em forma de pergunta, o sermão será feito na base da contestação ou da resposta à pergunta feita. E pode lograr o rumo que o sermão vai tomar. O exemplo, Atos 16:30. Que farei para me salvar? E aí o desenvolvimento. Crê no Senhor Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Viva uma nova vida. Abandone o pecado. Mude de vida. Enfim, são exemplos do desenvolvimento. Vamos a um segundo exemplo. O que é o Evangelho? E aí a resposta é o poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus aos homens, é o poder de Deus que salva uma pecadora, é o poder de Deus que cura as enfermidades. Enfim, podemos elaborar perguntas e responder essas perguntas. O que é o arrependimento? É mudança de vida. É abandono do pecado, é mudança de atitude, é mudança de direção. Pronto. Vamos ao tema declarativo, aquele que é uma declaração. Esse é o tema tirado de uma declaração bíblica, em que se preocupa desenvolver o significado e a comprovação da declaração. Normalmente, o pregador encontra na Bíblia inúmeras declarações, de cujas frases pode-se extrair temas para seus sermãos. Uma simples declaração indica o rumo do sermão. Primeiro exemplo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32. Vamos às divisões. Primeiro, mulher de Ló conformou-se com o mundo. A mulher de Ló olhou para trás. A mulher de Ló perdeu a sua salvação. Segundo exemplo, Romanos 1:16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Divisão, a natureza do Evangelho, a prova do poder do Evangelho, os efeitos do poder do Evangelho. Inúmeras outras expressões bíblicas podem ser encontradas, as quais fornecem temas, ideias para os nossos sermões, e excelentes sermões. Quero lhe convidar para ir no meu canal do YouTube e procure a pasta Um Verso por Dia. Todos os dias eu coloco um verso. Eu já coloquei mais de 1.575 esboços sermões. Alguns eu coloco 12. É claro que você não vai pregar 12, mas você pode tirar 3 pontos. Semana que vem prega 3 pontos, a outra semana 3 pontos e assim por diante. Então, o ideal de um sermão é 3 ou 4 pontos. Porque quando você fala 7, 8, 10, 12, como eu faço no meu canal, quando você já está no 7º ponto, ninguém lembra mais o primeiro. Então é importante, às vezes, dar 3 pontos bem dados do que 7 que as pessoas não vão lembrar. Vamos então aos exercícios. Marque C para certo e para errado. 5:10. Tema enfático é aquele que destaca o que é pronunciado com ênfase. Tá certo, certo. Se os pontos e subpontos de um tema enfático são desenvolvidos em torno da palavra ou frase que direciona o sermão, certo? Tema interrogativo é aquele que começa em forma de pergunta e favorece o pregador a conduzir o sermão na base da contestação à pergunta feita, certo?
Tema declarativo tem origem na declaração bíblica que leva o pregador a conduzir a mensagem de modo a comprovar a declaração, certo? Tá 5:10, 5:11, 5:12, 5:13, tudo certo. Vamos continuar. Tipos e temas 2. Vamos falar dos outros dois, o tema imperativo e o tema histórico ou biográfico. Já estudamos um texto anterior 3 tipos de temas, o enfático, o interrogativo e o declarativo. Agora vamos estudar o tema imperativo e o tema histórico e biográfico. Vamos ao tema imperativo. É um tipo de tema que é encontrado na Bíblia em forma de mandamentos ou ordens divinas. Por exemplo, ide, pregai o evangelho. A Bíblia está repleta de temas imperativos, pois ela é a palavra de Deus e ela dá ordem. Esse tipo determina a organização do sermão. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, 1 Pedro 1,16. Sede santos. Aí as divisões. O que significa ser santo? 2. Por que devemos ser santos? 3. Como podemos ser santos? E 4. Bênçãos por sermos santos. Segundo exemplo, alegrai-vos, Filipenses, ou regozijai-vos, Filipenses 4:4. Alegrai-vos pela salvação recebida, alegrai-vos pela paz conquistada, alegrai-vos pela esperança alcançada. Terceiro exemplo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E aqui nós podemos desenvolver ide, aonde? No mundo. Fazei o quê? Pregai o quê? O evangelho. Outro exemplo, dai-lhes vós mesmo de comer, Marcos 6:37. Pode pôr um quinto exemplo, orai sem cessar. Pronto. Vamos agora ao último tema, o tema histórico e biográfico. Esse tipo de tema exige que o pregador tenha a habilidade de dividir em pontos principais o fato histórico, por exemplo, a passagem do Mar Vermelho, que é o ponto em destaque mais distinto quando é histórico, a libertação do povo de Israel, o êxodo, não é? São fatos históricos, necessidades espirituais do presente. O passado deve ser atualizado, isso é, deve ser trazido para o presente. O tema biográfico, que é outro tema, tem a ver com a vida de alguém que é importante na vida ou no personagem, como José, Davi, Salomão, Sansão, Paulo, Pedro. O pregador deve colocar ênfase onde a Bíblia põe ênfase. Em cada história ou em cada biografia da Bíblia há um ponto especial em destaque. O pregador deve procurar descobrir esse e daí desenvolver as questões tais como que, por quê, como, o que fazer nos temas. Vamos a alguns exemplos. Jacó luta com Deus, Gênesis 32:32. E aí podemos falar a nossa luta com Deus, a vitória que Deus nos dá, a transformação com Deus. A chamada de Gideão, Juízes 6, podemos falar a nossa chamada, o cumprir a missão de Deus, o realizar a sua vontade. Terceiro exemplo, a mentira dos judeus, Mateus 28, verso 15. Podemos falar o problema da mentira, do engano e assim por diante. Vamos a relação colunar, de acordo com a B. Coluna A, tema que é encontrado na Bíblia em forma de mandamento, ordem divina. Letra B é o tema imperativo. Orai sem cessar, não é? Sede santos, sede pacientes e assim por diante. Tema coloca em destaque algum fato importante da vida de um personagem bíblico. Letra A, histórico ou biográfico. Vamos às qualidades do tema. Já falamos das formas, dos tipos, agora vamos à qualidade do tema.
Algumas qualidades devem ser levadas em consideração quando da escolha de temas. O negociante que escolhe palavras bonitas para convencer as pessoas é como comprarem seus produtos. Um tema, ao ser escolhido, deve visar as necessidades mais prementes da congregação. O tema pode surgir de várias maneiras. Por exemplo, na leitura de um livro secular ou de cunho bíblico. Também pode ser algo que o pregador viu e ouviu de outrem que deu origem ao tema. Alguns requisitos são indispensáveis à elaboração de um tema. Vamos ao primeiro. O tema deve ser objetivo. Tema objetivo é aquele dirigido a um alvo. Por exemplo, o atirador deve ter em mente atingir o alvo adequado e não os outros que não têm condições de alcançar. No estudo do texto 2, estudamos a necessidade de o tema ser objetivo, quanto à elaboração em suas formas, pode ser lógico ou retórico. O tema também deve ser vital, esse é o segundo ponto. O pregador não deve adotar assuntos triviais, isso é, temas vulgares e de menor importância para o seu sermão. Para que um tema seja vital, o pregador tem por obrigação colocar sua mente à disposição do Espírito Santo, para que a inspiração tenha lugar. Um tema vital é aquele que contém a energia divina. Essa energia transmite vida e poder. O sermão deve ser vivo, o sermão deve trazer poder. Um tema vital desperta o interesse do ouvinte. Por isso, os temas bíblicos devem ser vitais, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12. O tema deve ser pertinente. O que entendemos por tema pertinente? É um tema único, não múltiplo, dentro de um sermão. Ele leva o pregador a ficar dentro daquilo que ele propôs, a apresentar, sem fugir dele. Cada ponto e subponto deve estar ligados com o tema, que é devidamente relacionado. E isso tem pertinência. Deve haver também coerência entre um ponto e outro, dentro do mesmo assunto. Tema não pertinente é aquele que vários assuntos são abordados e não chega a um objetivo comum. O resultado é que os ouvintes não conseguem assimilar a mensagem. Então, concluamos com um tema pertinente, é aquele que permeia todo o sermão. O tema também deve ter relação com a Bíblia. No segundo século da era cristã, Orígenes começou a pregar sermões ricos em temas retóricos, contudo, paupérrimos de Bíblia. As escrituras começam a ser relegadas a um plano secundário, mas Deus levantou outros pregadores, realçando a necessidade vital do uso das escrituras. Há uma tendência também hoje para o abandono de temas bíblicos em favor daquela vaidade humana de querer pregar um sermão para impressionar as pessoas. A Bíblia deve ser a fonte suprema dos pregadores na elaboração de temas para a pregação. Paulo, dizendo Timóteo, diz, prega a palavra, e é isso que nós temos que pregar, a palavra, não as ideias, não as filosofias, não as notícias, não aquilo que o ser humano quer ouvir, não é? Porque nos últimos dias virão aqueles que têm comichão nos ouvidos. Vamos aos exercícios, marque-se para certo e para errado. 5:16. Tema histórico é aquele dirigido a um alvo. Não, esse aí é o tema enfático, histórico conta a história, errado. O 5:17, o bom pregador conduz seu sermão, segundo o Espírito Santo, sua mensagem transmite vida e poder, é o tema conhecido por vital. Certo. O tema que tem alvo é o tema objetivo.
Então, 5,16 errado, 5,17 certo. 5,18. No tema único de um sermão, o pregador estará relacionando devidamente os pontos e subpontos, e aqui trata-se de um tema imperativo. Pode ser um tema imperativo, mas não necessariamente. O tema único do sermão é que só tem um tema. Então, errado na 5,18. Vamos ao texto 7. Requisitos importantes para escolher temas. Nesse texto, aprenderemos 5 meios de se obter temas para pregação. Vamos lá. Primeiro, ter sempre à mão um caderno para anotar pensamentos. Eu propriamente uso o meu notepad do meu celular, ou ideias novas que brotem na mente. Muitas vezes, ouvindo um pregador, me vem uma ideia. Ouvindo um estudo, me vem uma ideia. E aí, anota nas mais diversas circunstâncias e lugares. Então, você pode usar o notepad do seu próprio celular. Para não esquecer, anote para que você não perca. Segundo, poderosos temas podem surgir por inspiração do Espírito Santo, através da leitura de um livro, de um jornal, de uma revista, em casa, viajando, trabalhando ou descansando. Vai surgir temas, um incidente qualquer, uma notícia pelo rádio, uma frase lida ou ouvida em algum lugar, pode inspirar o pregador a descobrir bons temas para a sua pregação. Terceiro, ler muito e saber selecionar a leitura de livros e periódicos. Isso inclui não só a leitura de livros de cunho evangélico, mas também até livros seculares podem nos dar tema. O cultivo da leitura é indispensável à cultura de todo pregador, que deve procurar enriquecer seu vocabulário, seus conhecimentos gerais, conforme já estudamos em lições anteriores. A leitura também sistemática da Bíblia fornece ao pregador bons temas homiléticos. Quarto, o pregador deve sempre estar atualizado. Hoje, os meios de comunicação favorecem essa atualização cultural. O pregador precisa, pelo menos, ter uma ideia geral dos problemas mundiais, a fim de colher lições espirituais para a sua igreja. É também de grande utilidade para o pregador se ele tiver um arquivo homilético para guardar e selecionar assuntos, notícias, teses, assuntos associados à ciência, às relações humanas, etc., de forma a manter sempre em dia ante os acontecimentos mais recentes ou interesse permanente. Quinto, cultive principal a fonte suprema da inspiração do pregador, estando em oração e na meditação da palavra de Deus. Consulte a Bíblia. A oração descerra o véu e a luz da inspiração divina jorra sobre a meditação que nos é feita na palavra de Deus. Finalmente, o pregador deve considerar ainda os seguintes pontos. Fuja de temas triviais e frívolos. Escolha temas de fácil comunicação. Defina-se por temas que produzem bênção na vida das pessoas. Quarto, escolha temas apropriados para a ocasião, época ou lugar. Dezembro agora, mês do Natal, pregue sobre o Natal. É um excelente tema. Na Páscoa, pregue sobre a Páscoa. No Pentecoste, no dia de ações de graça, são temas que a própria época ou lugar nos fornece. Na libertação, 4 de julho, pregue sobre a liberdade do cristão. Prefira temas que tenha condições de desenvolver. No ano novo, pregue sobre coisas novas. A própria época vai te sugerir temas. Vamos a marque-se para certo e para errado. Em meio às situações mais variadas em que o pregador se encontre, lendo algo dentro ou fora de casa, seja em frente a um incidente, ele poderá, por ação do Espírito Santo, obter um tema para o seu sermão, certo? 5:20.
O sermão aprovado é aquele preparado apenas com a ajuda de livros de cunho evangelístico. Errado, você pode usar livros seculares também, desde que o tema tenha a ver com a Bíblia. 5:21. O cultivo principal e a fonte suprema de inspiração do pregador está na oração e na meditação da palavra de Deus. Certo? Vamos à revisão dessa lição. Assinale com X a alternativa correta. 5:22. Se uma pregação for apresentada sem um tema, a letra A, os pensamentos nela aplicados se perderão no final da mensagem. 5:23. As formas especiais de tema são lógica e retórica, sendo que essa segunda envolve todas aqui, o conjunto das regras relativa à eloquência, a arte de falar bem, a apresentação do tema de forma resumida, até por meio de uma frase. Todas estão corretas. 5:24. Ao formarmos um tema para uma pregação, devemos, aqui ao formar um tema para uma pregação, devemos visar o seu objetivo. Letra C, visar o seu objetivo. 5:25. O tema mais conhecido é... Todas estão corretas. Interrogativo, declarativo, enfático, todas. 5:26. O tema imperativo é encontrado na Bíblia em forma de P, mandamentos ou ordens divinos. Com isso, concluímos a lição. Tenha mais uma. 5:27. Chamamos o tema vital aquele que percebe vivamente a letra A, a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na 5:27, letra A. Com isso, nós concluímos a lição de número 5. O aluno agora da idade deve tirar 10, 15 minutos. Se você não é aluno, mas esteve assistindo a aula para ganhar conhecimento, continue, né? Se você deseja ser aluno, entre em contato. Nós daremos a você o acesso à plataforma da ITAD Digital e também o acesso ao grupo do WhatsApp do aluno para que você realize os seus testes. Entre também no nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist e ali você vai encontrar um total de 246 pastas, são 146 pastas, com mais de 7.200 vídeos. É bastante material para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue o nosso canal.